nessa era em que a gente está no... Permitam dizer que é chocante, mas me parece isso, o adventus diaboli. Parece que tem a vinda do diabo, da separação, a força do mal. O apocalipse está acontecendo e a gente não está vendo. É uma era crítica de grandes divisões. Já foi pior no século passado, um perigo da extinção mundial, do Armagedon, um holocausto nuclear de grandes proporções. Seria mesmo um cataclismo que devastaria a biosfera inteira. Nós temos ainda arsenal nuclear para destruir 50 a 100 vezes toda a biosfera. Ainda existe. Então é uma coisa impressionante existir isso, né? Então nunca foi tão necessário um livrinho, né, que eu comecei a ler na adolescência, mas o livro não é bem um livro, o livro é difícil. Não recomendo propriamente. Perdoem citar o autor sem propriamente recomendar o livro, né? Mas é o princípio de. No século XIX, um monge alemão, um monge místico. Se eu estiver mais lento é porque eu dormi 4 horas, estou trabalhando com a cabeça direto com as 4 horas de sono. Então aí eu fico meio, deixa eu ficar devagarzinho, a gente diminui. Quando o carro está fraco, a gente diminui a marcha, né? Para poder cometer menos asneiras. Então, um monge alemão do século XV, viveu entre 1380 e 1471. Wagner, por gentileza, Tomás de Kempis, como se ouve com K. Eu acho que alemão é Kempen, mas bote Kempis, como se ouve, K-E-M-P-I-S, Tomás de Kempis, que foi um monge, escreveu Imitatio Christi, a imitação de Cristo. Nunca foi tão necessário vivermos as virtudes cristãs. Por isso que botamos Joana d'Arc, aquela coisa a bravura. Digam, mais homem do que daqueles homens todos, né? Joana, você vai sangrar até a morte. Vocês imaginam, os médicos aqui presentes irão estar mais próximos. O perigo de sangrar até a morte. Eles sabiam apenas por percepção empírica. Não havia nenhum conhecimento científico na época. Essa região supervascularizada. Hoje, uma cirurgia delicada se fazer, né? Isso para retirar alguma perfuração no acidente de carro, por exemplo. Ela lá quebra a ponta e ela mesma... Ninguém ia tirar, não. Com licença. Feito um bicho, machão, né? E tira. Agora me ponho na montaria. Não pode. Ela olha firme, me ponha. Ela estava tão fraca que ela não podia ser colocada. Mesmo porque qualquer homem com armadura não conseguiria se levantar, viu, amigos? O peso da armadura. Quanto mais uma menina entre 14 e 17, que foi quando ela viveu a campanha dela. Mas quem ia compensar psiquicamente um homem santo como era Joana d'Arc? Era um general. Ela dizia, eu sou um soldado. E alma santa não empunhou uma espada em nenhum momento em todas as batalhas. Ela foi ferida só em 2 ocasiões que eu me recorde. Há uma polêmica de biógrafos. É um personagem fascinante, não é? E os registros históricos são sobejos para que a gente discuta se ela existiu ou não daquela forma. Existiu. Essa pessoa existiu. A Guerra dos 100 Anos ninguém acabava, ela veio. E se deixassem que ela vivesse mais, ela terminaria. Ela começou o término da Guerra dos 100 Anos com ela. Passou mais de 100 anos, na verdade. A Guerra dos 100 Anos teve mais de 100 anos. Mas mataram antes, né? Entregaram antes. Como? Né? Travesti, médium, né? Um soldado. Como é que iam deixar essa moça viva? Então usaram por um tempo, depois toca fogo. Né? Então, com fogo gritando por Jesus. Que coisa linda, não é? Então, olha lá, e essa situação, o que eu faço? Na hora em que nós estamos realmente nas últimas forças, o céu vem em socorro. Se a pessoa realmente está nas últimas, qual era a mulher ou a força feminina que queria compensar um homem como Joana d'Arc? Só uma santa do céu. Então a santa rasga o céu e se precipita. Ela se sente renovada. Oh, minha amada Santa Catarina. Me levantem. A minha amada. Não é que ela estivesse falando isso ou dizendo para si, mas o que dá força ao homem é a sua mulher. Vou fazer por ela. Como mulher, as pessoas amadas, seus filhos, o que fosse, me levantem. E não precisava fazer sexo, trocou um olhar com a santa desencarnada. Tudo bem, me levantem. E seguiu à frente e levou a sua campanha até o fim. Então, nunca foi tão necessário que vivêssemos essas virtudes cristãs. Nós entramos, mas precisamos efetivamente entrar na era do luminem, de lumen. Wagner, sim, você disse aqui que já chegou, não é? Pode mostrar, por gentileza,
o slide de Thomas de Kempis, por favor, só para confirmar. Se aproxima, filho, por gentileza, para a gente ver a data. As datas estão certas. Sim, existe essa polêmica, né? 1300, e eu não vi a data de desencarne, se está certa, 1471, muito bem. Eu fico preocupado com a data. Olha aí, localização histórico-geográfica. Ele era alemão. Os alemães sempre foram vanguardistas durante toda a idade média, moderna e contemporânea no campo filosófico. Sempre. E da física, como vocês sabem. Então, a filosofia moderna, em suas maiores expressões, se restringe ao trabalho dos alemães. Os franceses fizeram um monte de asneiras nessa área, como já comentei de Sartre aqui. E, desculpe se vocês querem ficar interferindo, vamos deixá-los que interfiram à vontade. À vontade, me usem, não vão me abusar. Se vem do céu é livre, eles não abusam. Então, nós entramos numa era que, segundo o agora italiano, o que eles querem que eu fale primeiro? Lumen Luminem, pronto, a luz das luzes. É como foi chamado Jesus, a verdadeira luz, pelo Concílio de Nicéia 325. Você não precisa ver não, que eu tenho segurança, Concílio de Nicéia 325. Quem quiser pesquisar em casa, fique à vontade. E o que eles querem dizer é, entramos na era do que o italiano Gioacchino da Fiore, Wagner com G, viu? É o equivalente em português a Joaquim, mas é Gioacchino, com 2 Cs e H. Gioacchino da Fiore. Muito bem. Que viveu entre 1132 e 1202. Na época, 70 anos, imaginem. Nada como o outro que viveu 91. Que espetacular, não é? Vive tanto tempo naquela época, sem conceitos de higiene pessoal, de sanitarismo, nem nada. Muito bem. E sem a medicina de hoje, né? A medicina da época matava as pessoas. Tem uma febre, vamos sangrar, né? Imaginem. Todo mundo conhece isso. Então, Gioacchino da Fiore propôs que nós tínhamos 3 eras históricas. Uma era do Pai, lei, Yahvé e suas leis. Depois uma era do Filho, Evangelho. Diríamos, a era do amor. E depois teríamos uma terceira era, do Espírito Santo da contemplação. E franciscanos radicais chamaram isso de Evangelium Aeternum, viver o espírito de sair do espaço-tempo, aí a eternidade, para experimentar princípios intemporais. É por isso que os espíritos pedem toda hora para nós voltarmos para raízes antigas, clássicas dos nossos conceitos, porque nessa área, por exemplo, da cristandade clássica e medieval, nós vemos como os autores, não importando onde estavam, falavam algumas coisas semelhantes entre si. Quando eu falei do adventus diaboli, que Deus nos proteja dessa força do mal liberada, houve um autor muito antigo, da antiguidade mesmo, mas da antiguidade cristã. Então, antes da queda de Roma. Há uma coisa curiosa sobre ele, vocês vão ver já já. Irineu de Lyon. Ele desencarnou na cidade que depois seria Lyon. Ainda não se chamava Lyon, não me recordo como se chamava, né? Também isso não tem importância, né? Que viveu entre 130 e 202. Vocês perceberam a coincidência com o outro? Exatamente 1000 anos antes. Eles morreram no mesmo ano, com 1000 anos de diferença. Um desencarnou em 202 e o outro em 1202. E nasceram com 2 anos de diferença e 1000 anos. Um nasceu em 130 e o outro nasceu em 1132. Olha que interessante. Eu achei isso tão interessante quando percebi, né? Aí, olha que interessante. Um nasceu com apenas... Bem, morreram na mesma época. Irineu trouxe Gioacchino da Fiore, por favor. Se aproxima, que eu não consigo ler daqui. 1132 a 1202. Esse viveu de 70 anos. Você já procura Irineu de Lyon. Irineu de Lyon. Acho que é melhor com Y. Lyon. Em português é quem bota com I, né? Não sei como é que fica em francês, mas parece que é Lyon com Y. Ele propôs, Irineu de Lyon, olha que conceito assustador. Umbra Christi, a sombra do Cristo. E isso lembra que eu falei para vocês que Jung não concordava com isso,
que Jesus era um ser humano totalmente self. Jung diz que ninguém poderia representar de forma absoluta o self. Porque ele escolheu um caminho, escolheu o caminho do bem, escolheu o caminho da luz, e ele então atraiu Satanás. Quando ele encarnou a divindade, que ele achava que Jesus melhorou Deus, né? Vocês lembram desse conceito maluco do bem, né? Porque em vez de ficar contra tudo, ele disse, não precisamos de Jesus, segundo Jung. Mas ele achava que Jesus ficou cindido, né? Porque ele só era luz. Não, Jesus era luz. Ele não estava cindido. Mas imaginemos o que acontecia nesse aspecto pragmático. Jung tinha razão. Desculpem avaliar Jung, mas se eu estou representando mestres acima de Jung, eu não. Se Jung estivesse aqui, coitado de mim. Ele passava o trator por cima, não é intelectualmente de mim. Eu quero falar, estou dizendo em nome de Eugênia. Imaginem uma pessoa que era só luz, só o bem. Que esses eventos aí, eu tenho absoluta convicção que aconteceram. Mandar calar a tempestade, caminhando sobre as águas. E Jesus fazia disso para lá. Ele era um fenômeno humano que vai acontecer no futuro. Daqui a muitos milênios nós seremos isso, se sobrevivermos a essa fase em que estamos. Se a gente parar com essa coisa de que eu tenho poder para mim, para usar as pessoas e situações para mim, dessa forma a gente vai se destruir. Aí entra o mito de Atlântida, da civilização que se destruiu por poderes psíquicos mal utilizados. Se Atlântida existiu ou não tem a menor importância. Mas esse alerta é para a nossa cultura, porque por enquanto vivemos a era da tecnologia. Em breve viveremos a era da magia. Da magia no sentido do despertar da paranormalidade. Há pessoas que têm um poder extraordinário e as que têm normalmente estão moralmente avançadas para não usarem. Aí as pessoas pisam no calo, chutam, etc. E não sabem que se a pessoa quisesse, uma série de asneiras poderiam acontecer com elas. E não acreditam não. Porque, como assim? Porque se eu tivesse, eu usaria, né? Pois é. Aquela questão da internet, a falta de território, falta de sentido de limite virtual, né? Digital. Então, voltando. É essa umbra Christi, que é a força do mal que vem. Chico Xavier, que era muita luz. Como ele atraía coisas horríveis em torno de si. Por conta de que essas pessoas... É polarização, né? Elas eram atraídas para serem enxertadas com a luz que Chico Xavier emanava, dele próprio. Quando eu falo de mim, falo no sentido especular. Eu estou apenas espelhando luz que não é minha. Mas Chico, ele próprio, ele tinha luz própria, luz espiritual própria. Eu vou contar a vocês, então, mais uma vez, sem o menor escrúpulo. Ah, não, ótimo, melhor ainda. Aí eu fico mais à vontade ainda. Teve um episódio, cheguei outro dia aqui com Irineu de Lyon, vamos ver, depois eu conto o resto de uma história que eu deixei na metade de Chico Xavier. Irineu de Lyon. Lá está, com aquela cara de santo medieval, quem aguenta mais isso? E era um homem santo mesmo, viu? Então vamos ver aquela coincidência de datas, vejam, por favor, Wagner. 130. É isso mesmo? Sim, pronto. Ele viveu só 2 anos, mas 72 anos, né? Com 1000 anos de diferença. O período do obscurantismo medieval. Em 1000 anos não havia evolução nenhuma. Bem...